Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, domingo 24 de outubro, estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero dar uma saudação de boas-vindas a todos os irmãos que estão nos acompanhando, os nossos visitantes também, sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar a sua vida através dessa lição. Quero convidar todos os irmãos para estar compartilhando este vídeo, dando aí o seu like, os seus comentários, para que este vídeo venha chegar ao alcance de muitos outros, para a glória de Deus. Então prepare aí a sua Bíblia, a sua revista, e vamos participar conosco desta lição tão maravilhosa. Esta lição tem como tema hoje, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Estamos na lição de número 4, e o tema dessa revista que estamos estudando nesse trimestre é o apostolado de Paulo, o apóstolo Paulo. E nós estamos aí aprendendo sobre o apóstolo Paulo, tendo riquíssimas lições da sua vida, da vida dele e do seu ministério, para que nós venhamos também buscar estar sempre nos aperfeiçoando no nosso ministério, no nosso dia a dia, né, para que nós possamos ser instrumentos para Deus, nesta terra. Nós estaremos lendo então, neste momento, o textuário que está em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática, ela nos diz que Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino de Deus. Deus te chama, Deus nos chama para realizar grandes feitos, grandes obras para a glória dele, para o reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus, estaremos fazendo então neste momento a leitura bíblica em classe. Você que ainda não tem revista, procure os obreiros para estar adquirindo a sua revista, mas você pode também acompanhar pela Bíblia em Atos capítulo 9, versículo de 15 ao 22, e também Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 18. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Estaremos lendo a partir deste momento. Versículo 15 de Atos 9. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava o evangelho de Jesus, falava que Jesus era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas,
quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Glórias a Deus por esta palavra que acabamos de ler. Vamos, neste momento, orar ao Senhor e pedir para que o Senhor venha falar em nossos corações. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã, Senhor, falando da Tua palavra. Senhor, que os nossos corações possam estar, Senhor, preparados para ouvi-la e obedecer. Para a glória do Teu nome, seja conosco. Amém. Irmãos, o termo vocação, o tema dessa lição é a vocação para ser apóstolo. Paulo foi vocacionado para ser apóstolo. Quando falamos de vocação, o termo vocação provém do grego kaleo, que significa chamar ou convocar. Num certo sentido, todos os seres humanos são vocacionados a um propósito para cada ser humano. Nós não nascemos em vão, nós não fomos criados para nada, mas sempre tem um propósito. Como diz Salomão, em Provérbios capítulo 16, versículo 4, o Senhor faz todas as coisas para determinados fins. Se você existe hoje, Deus tem um propósito para a sua vida, para que venha se cumprir na sua vida. Toda a criação tem uma razão de ser. Olha, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, os animais, tudo foi criado com um propósito. Deus criou todas as coisas com uma finalidade. Alguma razão tem para que Deus criasse estas coisas. Você e eu não somos exceção. Todo ser humano recebe de Deus um chamado. E esse chamado é o chamado à vida. A vocação é a vida. E agora, só podemos alcançar plena satisfação quando compreendemos por que viemos, para que nascemos, qual a finalidade de estarmos aqui nessa terra, qual o propósito de estarmos vivendo hoje. Então, estaremos satisfeitos se nós compreendermos essa verdade. Nenhuma realização que alguém possa alcançar neste mundo, irmãos, vai trazer sentido à vida. Sempre vai existir um vazio, sempre vai existir algo que não se pode alcançar por meio dos prazeres, da fama, das riquezas. Por mais próspero que alguém possa ser, todas as ações humanas, no sentido de alcançar a tão esperada satisfação, é utopia, é ilusão, como diz Eclesiastes, é correr atrás do vento. Isso porque não há nada aqui em nossa existência que possa corresponder à fome e à sede da nossa alma. O fim último, o real sentido, o real propósito da vida só podemos encontrar em Cristo. Nunca poderemos buscar respostas em nós mesmos, pois nosso coração é enganoso. O salmista diz que enganoso é o coração do homem. Somos criaturas limitadas. Precisamos encontrar com o nosso Criador e aí sim descobrir por meio dele qual a finalidade, qual o propósito de nossa existência. Então, assim, descobriremos que fomos criados para a sua glória, que fomos criados para adorá-lo, para gozá-lo para sempre. A Bíblia se reporta a duas naturezas diferentes de vocação. Primeiro, a vocação geral, na qual todos, podemos afirmar que todos os crentes são chamados, ou seja, todos são vocacionados para um propósito determinado. E também tem a vocação específica, na qual Deus escolhe no tempo e no espaço pessoas especialmente dotadas para trabalhos e ministérios específicos na igreja ou até fora dela. Então vemos estas duas vocações, a vocação geral e a vocação específica, no todo o decorrer da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento.
Nós, por exemplo, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 19, nós percebemos ali a vocação geral, quando Deus chama a Israel. E está escrito assim, em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino e sacerdócio, reino e sacerdotes e nação santa. Mas há também, ali no Antigo Testamento, exemplos de vocações específicas, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama José, como Deus chama Moisés, Josué, Gideão, Davi, Samuel, todos os profetas, para cada um para um determinado propósito. E no Novo Testamento, a igreja é um exemplo de uma chamada geral, de uma vocação geral. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito que, mas vós sois geração eleita, a igreja é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como no Antigo Testamento, Deus chamou Abraão, e a partir dele veio a nação de Israel. No Novo Testamento, Deus envia a Jesus Cristo e por meio dele foi instituído a igreja. Mas não foi instituído sem nenhum propósito. Tudo que Deus faz tem uma finalidade, tem um propósito. Deus nos chamou para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo, para anunciar as grandezas de Deus, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então vemos no Novo Testamento Jesus vocacionando também pessoas, ali é um exemplo de vocação específica, Jesus vocacionando pessoas para a obra, chamando ali os 12 apóstolos, muitos discípulos, chamou também o apóstolo Paulo e muitos outros irmãos que foram vocacionados para fins específicos na igreja. Mas nesta lição estaremos falando especificamente sobre a vocação de Paulo, sobre o chamado de Paulo. E veremos aí a partir disso, inicialmente, a origem desta vocação. Nós veremos também o efeito da revelação do Cristo ressurreto no chamado de Paulo. Qual foi o efeito daquela visão que Paulo teve no ministério de Paulo? E também os desertos que Paulo enfrentou no cumprimento desse propósito. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil, um ministério que possa ser de benefício para o reino de Deus. Então aí estaremos falando sobre o primeiro tópico, irmãos, o ponto de partida para a vocação de Paulo. A vocação de Paulo, ela foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Presciência é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus conhece o fim desde o princípio. O próprio Paulo, ele confirma esse fato, como lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 15, quando ele diz que, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Antes que Paulo tomasse conhecimento do chamado dele, Jesus já tinha o vocacionado, Deus já tinha o chamado desde o ventre da mãe dele. Como vimos na lição anterior, o ponto de partida da experiência de salvação, não só de Paulo, mas de todos os homens, é a graça de Deus. O ponto de partida é a graça de Deus, é Deus que salva. É Deus que convoca. O apóstolo Paulo foi alcançado pela graça de Deus de forma presciente. De forma presciente, ele foi vocacionado para o ministério. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, nesta lição, é que Paulo, ele abraçou o chamado. Ele se entregou, se rendeu aos pés de Cristo. Uma coisa é você ser chamado, uma coisa é você ser alcançado pela graça de Deus, e outra coisa é você responder positivamente a esse chamado.
é você se render a esse chamado, se render ao poder santificador do Espírito Santo. A conversão de Paulo, ela não foi repentina e nem compulsiva. O Espírito Santo já estava ali trabalhando no coração dele. Tanto que a morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali. E essa morte desse discípulo não foi à toa, não foi em vão. Deus já usou isto. As palavras de Estevão, com certeza, ficaram impregnadas na mente de Paulo, e o Espírito Santo já estava trabalhando no coração de Paulo. O comentarista bíblico William Barclay, ele observa que a conversão de Paulo não se trata de nada imprevisto, mas sim de algo que já estava no plano eterno de Deus. Este plano existia já antes do nascimento de Paulo. E é o que acontece, cada ser humano é uma ideia de Deus. Para cada homem, Deus tem um plano. Para mim, para você, Deus tem um plano, tem um propósito, tem um desígnio. Deus envia cada homem ao mundo para desempenhar uma parte de seu propósito, uma parte do seu desígnio. Pode ser uma parte pequena, ou também pode ser uma parte notável. Pode tratar-se de algo que todo mundo chegue a conhecer, como também de algo que só chegue ao conhecimento de alguns, mas é o plano de Deus, é o propósito de Deus para a sua vida. E é importante isso. O desejo de Deus é que todos aproveitem esta vocação universal, essa chamada de vida, para servi-lo, para desempenhar as habilidades dadas por Ele, a fim de que o seu reino seja conhecido na terra. Isso nos faz lembrar, irmãos, das parábolas dos talentos, onde a uns foi dado 5 talentos, a outros foi dado 2, e a outro 1 talento. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Todos receberam uma importância para negociar. O que recebeu 5 e 2 talentos, multiplicaram esses valores que receberam. Porém, o que recebeu apenas 1 foi negligente com o seu senhor e foi ali e enterrou o talento. O que importa, irmãos, não é a quantidade de talentos que você recebeu e nem a quantidade de likes que o seu ministério vai receber, mas sim o que você vai fazer com a oportunidade que Deus te deu, com a graça de Deus, com a oportunidade que Deus te deu chamando para este ministério, com o chamado, com a vocação de Deus. Então, você vai valorizar aquilo que Deus te deu, você vai valorizar a graça de Deus, ou vai ignorá-la, ou vai ignorar o talento que Deus te deu para que você venha desempenhar, para que você venha trabalhar e granjear outros valores. Então, isso que é importante, o que faremos com o que Deus nos tem dado, com a oportunidade de estar aqui nesta terra, com a oportunidade de viver, de ter condições para estar louvando ao Senhor, para estar fazendo a obra de Deus. Paulo se rendeu a Cristo, porque a graça de Deus o alcançou. E depois de passar pela essa experiência do novo nascimento, Paulo ele recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. O ponto 2, o ministério na plenitude do Espírito. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebe uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é quem confirma a obra, ele é quem confirma a sua palavra. Eis aí o segredo do sucesso do ministério de Paulo, ou seja, o poder do Espírito Santo. A operação do Espírito na vida do crente é imprescindível. Mesmo Jesus, sendo Deus, teve em sua natureza humana a atuação poderosa do Espírito Santo. E isso desde o seu nascimento, quando o poder do Espírito envolveu Maria, tornando possível o milagroso nascimento virginal. O mesmo Espírito levou Jesus ao deserto para ser provado. Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 18, que o Espírito do Senhor estava sobre ele,
pelo que o ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em Atos capítulo 10, Pedro, em sua pregação na casa de Cornélio, no versículo 38, ele diz assim: Deus ungiu a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A igreja também, irmãos, ela só foi liberada para desempenhar a sua vocação depois de passar pelo batismo no fogo do Pentecoste. Então é importante, irmãos, mostrar que sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não somos nada. O nosso chamado só será relevante se nos movermos no poder e na autoridade do Espírito. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Um crente, quando vocacionado por Deus para um determinado ministério, primeiramente, ele tem que se render aos pés de Cristo, ele tem que se render à graça de Deus, e depois buscar com insistência o batismo no Espírito Santo, para ter um ministério próspero, onde o que se evidencia não é apenas um conhecimento a respeito de Deus, mas a ação do próprio Deus no seu ministério. Se você canta, se esse é seu chamado, então que almas venham se render aos pés de Cristo quando tocados pela instrumentalidade da sua voz. Se você prega, que a autoridade do Espírito da palavra alcance o pecador, produzindo fé para a salvação e para a cura. Seja qual for o seu chamado, para que dê fruto, é necessário ser regado pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo. Temos aqui neste terceiro ponto uma observação a respeito do nome de Paulo, né? Mas a título de curiosidade. Deus mudou o nome de Paulo ou não, né? Essa é a pergunta do terceiro ponto. Na Bíblia vemos ocasião em que Deus mudou o nome das pessoas, como Abrão, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, e como Jesus também mudou o nome de Simão para Pedro. Entretanto, isso não aconteceu ao nome do apóstolo Paulo. E não há nenhuma menção na Bíblia que fala sobre isso, que Paulo teve o nome mudado. Mas sim, o que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo, né? O nome Saulo, que é Saul, né? Que tem uma origem judaica, e Paulo, que é aportuguesado como Paulus em latim, que está se referindo à sua cidadania romana. Então, como o ministério de Paulo, do apóstolo, sempre buscava alcançar os gentios, então o nome de Paulo, naturalmente, ele foi usado no seu ministério, no seu trabalho e, consequentemente, nas escrituras canônicas. E é mais a título de curiosidade, irmãos. Vamos aí, então, para o nosso segundo tópico. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. A visão do Cristo ressurreto, ele trouxe sustentação para a vocação de Paulo. Paulo viu o esplendor glorioso de Jesus Cristo lá no caminho de Damasco. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, como dizem alguns teólogos liberais, que sempre procuraram desacreditar nos textos, né? Todos os textos que tratam de milagres na Bíblia, vêm lá os teólogos liberais e tentam distorcer todo o contexto para encaixar ali as suas suposições baseadas em seus preconceitos racionalistas. Mas o que Paulo viu foi real. A visão de Paulo foi real. Saulo, ele viu realmente o Cristo ressurreto e justamente aquele a quem ele perseguia. Paulo perseguia não só os cristãos, mas o próprio Cristo. E essa visão gloriosa ofuscou o seu orgulho ante as autoridades judaicas.
e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo entre os gentios. Então, essa primeira visão de Paulo não foi a única. Foi apenas uma, dentre outras, que Jesus apareceu novamente para Paulo em visão. Nós temos, por exemplo, a visão da obra missionária, quando Paulo teve de noite uma visão, onde se apresentou um homem da Macedônia, pedindo, rogando para que Paulo passasse a Macedônia e os ajudasse. Outra visão demonstrando a necessidade para que Paulo anunciasse o evangelho em Atos também, capítulo 18, versículo 9, onde disse que o Senhor, que ele teve uma visão durante a noite, e essa visão, Jesus dizendo para ele, não temas, fala e não te calas. E tanto que em 1 Coríntios 9, 16, Paulo diz assim, quando anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Porque Jesus, em visão, ele falava para que Paulo anunciasse o evangelho. Em 1 Coríntios também, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, nós temos aquela conhecida visão do paraíso, que Paulo foi arrebatado ao paraíso e ali ouviu palavras inefáveis, viu ali a superioridade do céu. Tanto que em Romanos capítulo 8, ele diz que, olha, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque Paulo viu ali um consolo para suportar as aflições. Paulo viu ali os céus abertos, ele viu ali o paraíso de Deus, as grandezas dos céus. E ele ainda diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração dos homens, são as que Deus preparou para nós, para quem ama a Deus. Então todas essas revelações de Deus trouxeram certa consistência, irmãos, no ministério do apóstolo, que permaneceu inabalável, mesmo diante de muito sofrimento, de muita perseguição, que sofreu para levar, o nome do Senhor, para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor. Segundo ponto, irmãos, fala sobre a inevitável vocação do apóstolo aos gentios. Deus escolheu ali Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Não por acaso, as cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, Tiago e João, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Ananias, com a autoridade delegada pelo Senhor Jesus numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada direita e lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo. E não poderia ser de outra forma, irmãos. O evangelho ficaria restrito a um seleto grupo de judeus se Deus não preparasse de antemão um homem para fazer o evangelho conhecido em todo o mundo. Então, não pela ironia do destino, mas pela presciência de Deus, o pior inimigo da igreja se encontra agora prostrado, cego e indefeso diante da grandeza da visão do Cristo ressurreto, sendo incumbido a ele a responsabilidade de ser um instrumento para levar o nome de Jesus Cristo aos gentios e aos reis. E Paulo não foi vocacionado por autoridades apostólicas da recém-formada igreja de Jerusalém, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, por meio do seu humilde servo Ananias. Terceiro ponto,
E esta vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Este chamado de Deus transformou completamente o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personagem tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou num apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida, irmãos. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no seu reino. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo, assim acontece conosco, assim acontece com você. Terceiro e último tópico. Nem tudo é flores, irmãos. Paulo teve aquela visão maravilhosa, aquele encontro sublime com o Senhor, mas logo após ele passaria pelo deserto. O ministério de Paulo, ele precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus, de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém e ir lá mostrar os seus talentos, o seu currículo, ele se afastou dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, ao sudeste de Damasco, e sob o domínio, e essa localidade estava sobre o domínio do rei Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, onde ele era totalmente desconhecido. E foi ali no deserto que Paulo aprendeu muitas lições. O apóstolo, ele sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois o seu caminho seria confrontado com muitas dúvidas, com oposição, com rejeição, e é o que aconteceu. Então foi para o deserto da Arábia e ficou ali 3 anos, aproximadamente, entre a sua conversão e até quando ele foi de retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo, olhar para as suas convicções, para as suas crenças judaicas, para a sua tradição e confrontar tudo isso, toda aquela bagagem, todo aquele currículo que ele tinha, com a revelação gloriosa de Deus, com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. E assim Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Saulo passou a usar o seu nome, Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério, e ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora conhecido Paulo, ele foi despido de toda a sua filosofia, de toda a sua religiosidade, do seu legalismo judaico. E lá no deserto ele aprendeu que a simplicidade é a chave que abre a porta do cristianismo, que era preciso dominar as suas paixões, substituindo pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode aprender de Deus. Por isso, Paulo descobre também na experiência do silêncio, da solidão no deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser um líder que ele precisava ser para expandir o ministério de Jesus Cristo. Já foi dito por alguém, irmãos, que o deserto é a faculdade do crente. É lá que nós aprendemos. A travessia da aprovação é onde Deus forja o nosso caráter. É onde o soberbo terá que se dobrar. Quem não tinha capacidade de vencer tentações terá que se tornar forte. E quem ainda tem o coração dúbio
terá que se decidir, terá que sair de cima do muro. Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 8, vós que tem ânimo dobre, limpai o coração, e é no deserto que Deus opera em nossos corações, em nossas vidas. A Bíblia mostra que os personagens que mais se destacaram como grandes homens de Deus passaram por esta escola. Homens como Abraão, Moisés, Elias, Davi, João Batista, eles tiveram que passar um tempo no deserto para lá serem instruídos por Deus, sendo capacitados para cumprir ali a sua missão. O Senhor Jesus também foi levado ao deserto e lá venceu as tentações do diabo. A nação de Israel, antes de entrar na terra prometida, passou por 40 anos no deserto. E aí a gente vê em Deuteronômio capítulo 8, nós podemos até tirar algumas lições do que Deus falou através de Moisés. Moisés fala para o povo bem assim: lembre de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O Senhor nos mostra, irmãos, que ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã sem atravessar o deserto. O deserto é o período de preparação, de ser provado, para então chegar ao nosso destino, a celestial, Canaã celestial. O deserto, como bem diz o pastor Hernandes, é a escola superior do Espírito, onde Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Deus nos leva para essa escola não para nos exaltar, mas para nos humilhar. Esta é a escola do quebrantamento, onde todos os holofortes da fama se apagam e passamos a depender totalmente e exclusivamente da graça de Deus e da provisão de Deus, e não dos nossos próprios recursos. Então, irmãos, diante disso, a gente vê algumas verdades importantes. Na escola do deserto, aprendemos que Deus está mais interessado em quem nós somos do que aquilo que fazemos. Deus nos leva para o deserto para falar-nos ao coração. No deserto, Ele nos humilha não para nos destruir, mas para nos restaurar, para mudar o nosso coração, para mudar as nossas atitudes. No deserto, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós, provando que Ele está mais interessado em nossa vida do que em nosso trabalho. Vida com Deus vem antes, precede o trabalho para Deus. Nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas ter intimidade com o Deus da obra. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, designou para estarem com Ele, e só então os enviou a pregar. Outro ponto que é importante, que na escola do deserto aprendemos a depender de Deus, mais do que das bênçãos de Deus. Quando o profeta Elias foi arrancado do palácio do rei e enviado ao deserto, ele deveria beber da fome de Querite e ser alimentado pelos corvos. Naquele esconderijo no deserto, o profeta deveria depender do provedor mais do que da provisão. Deus é que estava ali sustentando ele. Deus nos leva para o deserto para nos mostrar que dependemos mais dos seus recursos do que dos nossos próprios recursos. Dependemos mais de Deus do que dos nossos próprios bens, dos nossos próprios recursos. É fácil depender da provisão de Deus quando a gente tem tudo. Quando estamos ali administrando tudo, tudo está sob o nosso controle próprio.
Mas na escola do deserto aprendemos que o nosso sustento ele vem do Senhor e não daquilo que temos, e não dos nossos bens. Quando nossa provisão acaba, Deus sabe onde estamos, para onde devemos ir e o que devemos fazer. A nossa fonte pode secar, os nossos bens podem se esgotar, mas o manancial de Deus jamais deixa de jorrar. Os nossos recursos podem acabar, mas os celeiros de Deus continuam abarrotados. Porque a nossa felicidade não está em nossos bens, nas nossas provisões, mas a nossa esperança está no nosso Deus. Como diz o salmista, nós não dependemos e nem confiamos em carros ou cavalos, mas a nossa força vem do Senhor. Então, irmãos, devemos depender mais do abençoador do que das bênçãos. Na escola do deserto aprendemos que o treinamento de Deus tem o propósito de nos capacitar para uma grande obra. Todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto foram grandemente usadas por Deus. Quanto mais intenso é o treinamento, irmãos, mais podemos ser instrumentalizados pelo Altíssimo. Mais Deus pode te usar. Porque Moisés foi treinado por Deus 40 anos e pôde libertar Israel da escravidão e guiar este povo rumo à terra prometida. Elias, ele foi graduado na escola do deserto e pôde enfrentar com sucesso a fúria do ímpio rei Acabe e trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. O apóstolo Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia e foi preparado ali por Deus para ser o maior líder do cristianismo. Quando Deus nos leva para o deserto, é para nos equipar, é para depois ter condição, para nos usar com graça e poder na sua obra. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele nos treina na escola do deserto e depois nos usa com grande poder na sua obra. Não precisamos ter medo do deserto, irmãos. Se aquele que nos leva para essa escola está no comando desse treinamento, irmãos, podemos ficar tranquilos, porque se o Senhor está conosco, nós podemos ter convicção de que seremos vencedores, passaremos por esse deserto, passaremos por essa tribulação, essa dificuldade, porque Deus está conosco, aleluia. O programa do deserto é intenso, o curso é puxado, mas aqueles que se graduam nessa escola, aqueles que não voltam atrás, aqueles que não desanimam, eles são um instrumento, passam a ser instrumentalizados por Deus, passam a ser usados grandemente por Deus. Mas precisamos de nos deixar ser levados, aleluia, pelo Espírito ao deserto. E mesmo que sejamos tentados, Deus estará ali para nos consolar, para nos confortar, para nos dar força. Eu sei que é difícil, irmãos, falar de deserto. Eu sei que, na verdade, falar de deserto é fácil, viver o deserto é difícil. Falar do deserto é como se você estivesse olhando uma figura na parede, uma imagem de um deserto, e você comentando a respeito daquilo. Mas difícil é você estar ali no deserto, sentindo o calor, olhando para aquele mundão de areia, estar ali vivendo a solidão, o frio da noite no deserto e o calor intenso durante o dia. É muito difícil. Mas, irmãos, podemos ter a convicção de que se estamos passando por esse deserto como uma forma de treinamento, como uma forma onde estamos sendo ali trabalhados por Deus, podemos ter essa certeza, essa convicção, irmãos, que Deus tem vitória para você. Aleluia, Deus tem preparado uma Canaã para você, uma terra prometida. Dias de glórias virão, irmãos. Dias de bênçãos sobre a sua vida virão. Então, irmãos, mesmo que seja difícil, aleluia, mesmo que esteja sendo, irmãos, muito cansativo para você,
tenha certeza que a fé do Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo venha estar sendo cada dia mais, aleluia, venha estar brotando em você, que a fé de Deus venha estar brotando na sua vida, para não desistir, não desanimar, mas perseverar, irmãos, porque a vitória vai vir, e Deus vai trazer grandes bênçãos para a sua vida. E estaremos agora finalizando nesta conclusão. Grande é a verdade. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método. Ele chama quem Ele quer. Ele convoca, Ele vocaciona. E para isso Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto. E é preciso, irmãos, de nos ajustar nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Para nós estarmos sempre esperançosos que isso vai passar, que essa dificuldade vai passar, que essa enfermidade vai passar, que esse desemprego que muitas vezes muitos estão, isso vai passar, Deus vai abrir as portas, você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Isso é momentâneo, irmãos, porque o Senhor que nos levou para o deserto, Ele está conosco, Ele não nos abandonou no deserto. Ele trará vitória para nossas vidas. E assim como Ele usou grandemente o apóstolo Paulo, Ele também será com a sua vida e vai usá-lo poderosamente se você persistir, se você permanecer na esperança de que Deus pode todas as coisas através da sua vida e na sua vida. Glória a Deus, e que Deus possa falar melhor no seu coração nesta manhã. Queremos agradecer a Deus por essa palavra, orando, mas antes é o momento de também estarmos ofertando ao Senhor. Na tela, os irmãos já estão visualizando aí o PicPay, algumas ferramentas que os irmãos podem estar usando para estar ofertando na casa de Deus, para que esse trabalho venha continuar e crescer cada dia mais para a glória de Deus. Então os irmãos fiquem à vontade para estar contribuindo com esta obra e que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente nesta manhã. Estaremos orando neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, meu Pai, que possamos, meu Pai eterno, estarmos sendo cada dia mais alimentados por esta palavra, que diz que nós não estamos só, que o Senhor está conosco, que nós fomos vocacionados para uma grande obra, para um grande serviço para Ti, que não venhamos enterrar, meu Pai eterno, esta graça, esse talento que o Senhor nos deu, que não venhamos desanimar no deserto, mas que venhamos, meu Pai eterno, abraçar, nos render aos Teus pés, Senhor Deus eterno, e confiar, meu Pai, que por mais difícil que seja a caminhada, confiar que o Senhor está conosco, Senhor, que as Tuas bênçãos, Senhor Deus eterno, acompanharão, meu Pai eterno, que a Tua graça, Senhor Deus eterno, nos dará força e sustentação, mesmo em meio ao deserto. Guarda nossas vidas, meu Pai, para a glória do Teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.